que precisa para ser um bom advogado, hein? Pergunta difícil. Vai começar assim já? Já vai começar assim. O que precisa para ser um bom advogado? Acho que para dar essa resposta, eu tenho que contextualizar um pouquinho o momento atual que a justiça brasileira e o sistema de justiça brasileiro atravessa, que é um momento de profunda crise. Profunda crise. Essa crise tem uma série de fatores e uma série de porquês do momento, mas um deles, e o que me toca bastante, são duas coisas, né? Primeiro, a falta de vocação dos atores do Poder Judiciário. Isso. Eu dou muita palestra em faculdade. A coisa que eu mais gosto de fazer, assim, eu mudo o meu compromisso que tiver para dar palestra para estudante, razões variadas, depois eu posso até falar sobre elas. Mas uma coisa que eu sempre fiz, que a bem da verdade eu tenho meio que parado de fazer, porque está me deprimindo um pouco, essa pergunta, é o seguinte: quem vai seguir carreira pública, vai prestar concurso, ou quem vai seguir advocacia? Até aí, a classe, eu comecei a dar palestra faz 15 anos, só se dividia meio a meio, dependendo da faculdade. Hoje em dia, se eu faço essa pergunta, o número é bem maior de pessoas que vão prestar concurso público. Até aí tudo bem. A preocupação vem quando eu pergunto concurso para quê? E aí vem a resposta. Juiz, promotor, delegado, oficial de justiça. Todo mundo quer ser juiz. Não, qualquer... Aí eu me pergunto o seguinte, a vocação de quem vai julgar é completamente diferente da vocação de quem vai acusar, de quem vai defender, de quem vai ser delegado de polícia. Excelente não é um concurso observação. Público. Excelente observação. É completamente diferente. Exatamente. Então, assim, não dá para você ver a resposta de uma pessoa de 18, 19, 20 anos que ela vai prestar concurso para qualquer coisa, porque são coisas completamente diferentes. Então, eu escutando isso, me preocupa com o tipo de formação e o tipo de profissional que serão no futuro os próximos juízes, defensores públicos, promotores, delegados. Muitas vezes são pessoas sem a mínima vocação para aquele cargo. Porque, volto a dizer, completamente diferente de ser delegado de polícia, vai lá, investiga. É completamente diferente a função de você julgar uma pessoa acusada de um crime, que é completamente diferente de defender e de acusar, que é o papel do Ministério Público. Não dá para você querer tudo. Então, quando eu vejo esse cenário, aí já é um reflexo da crise que o Poder Judiciário atravessa. O segundo é a desumanização do processo. Hoje em dia, quando você perguntou agora, a gente protocola a petição. Quando eu era estagiário, eu estou há 22 anos nessa área, advocacia criminal. Quando eu comecei a estagiar, eu comecei a trabalhar no Márcio Tomás Bastos, que é a grande referência da advocacia criminal brasileira. E meu trabalho era basicamente ir no fórum todo santo dia. Era isso, porque o processo a gente via no fórum. E o processo era um processo físico, tinha lá um pedaço de papel. Por mais que fosse só um pedaço de papel, aquele pedaço de papel tinha cheiro, cara. Que fosse o cheiro do mofo, ele tinha folha rasgada, ele tinha a marca de café que algum escrevente deixou cair. Ele tinha uma humanidade naquilo. A Hoje materialidade em dia, do negócio mesmo que seja um bloco de papel. Por isso que eu prefiro o livro de papel. Exato. Hoje em dia, como é que é o processo? É uma tela de computador. No meu escritório, por exemplo, são várias telas, porque eu não consigo me adaptar a isso. Eu já sou um tiozinho, sou cringe. Não consigo me adaptar. Então você pega, por exemplo, os estagiários do meu escritório, os caras têm 3 telas, parece mercado financeiro, porque uma tela abre o processo, outra tela abre o negócio. É uma loucura, eu não consigo, eu tenho a minha telinha ali. Isso vai desumanizando mais ainda essa relação processual. E eu estou respondendo de forma longa, porque eu preciso contextualizar. Eu tô adorando. Porque assim, cara, as pessoas precisam entender que atrás de um processo tem uma pessoa. Atrás de uma disputa judicial tem um pai, tem uma mãe, tem um filho. Atrás de um processo de um réu preso, tem um pai desse réu preso, tem o filho. Atrás de uma ação judicial de despejo, tem uma família passando fome que está sendo despejada. Atrás de uma ação de cobrança, um banco contra uma pessoa, tem alguém passando... Não podemos perder, e a gente vem perdendo isso, a humanidade, cara. É saber que atrás de um processo que você olha numa tela de computador e você não vê nada, a não ser uma tela de computador que fosse um sistema do Detran, ou sei lá, um sistema do Serasa, não é ali, tem uma pessoa, cara. Tem uma pessoa atrás desse processo. Então, respondendo a tua pergunta bem objetivamente, o que faz, eu não vou nem dizer um advogado, um bom profissional da área do direito, em qualquer área que ele venha a atuar, seja um juiz, seja um promotor, seja um advogado, um defensor público, é ter essa noção que o processo não é um número, o processo sequer folha de papel hoje em dia, mas o processo não é uma tela de computador, o processo é gente, cara. Tem gente ali atrás. Tem gente disputando, tem a guarda de um filho que precisa ser decidida. Então, um bom profissional hoje em dia, um bom advogado, primeiro, uma pessoa vocacionada,
Tem que ser vocacionado para aquilo. Se é advogado criminalista, bicho, é apanhar o dia inteiro. Eu tomo porrada o dia inteiro. Então, primeiro, você tem que ser vocacionado para segurar a bronca que é apanhar. Né? Para os casos que você vai trabalhar e você vai enfrentar, que a advocacia criminal tem momentos extremamente difíceis. Então, você precisa ser vocacionado. Sem vocação, você não vai ser um bom profissional. E número 2, que você vai trabalhar em outras áreas, seja um outro ator desse sistema de justiça. Você precisa saber que tem um ser humano atrás daquele processo. Cara. Se você não conseguir manter essa humanidade da justiça, a gente vai continuar nessa crise profunda que a gente está.